por favor, em Lucas 17:11. Glória a Deus, amanhã hoje é feriado. Obrigado, queridos. Hoje é feriado, amanhã quase ninguém trabalha. Que bom, o pastor hoje pode pregar até mais tarde. Essa é uma dessas pregações que Deus tem colocado no meu coração já mais do que hoje, desde ontem. Eu estou curtindo. Deus tem falado comigo no meu coração através dessa passagem. Eu gostaria de compartilhar com você. Diga para o teu irmão: Deus vai falar com você, meu irmão, poderosamente. Diga para ele: abre o teu coração, abre os teus ouvidos, a tua mente, em nome de Jesus. Lucas 17, versículo 11 em diante, diz assim: indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Diga: 10 leprosos. 10 leprosos. Os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-os aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar. Pai, te agradecemos, Pai, por este período que o Senhor tem nos proporcionado em tua casa, Pai, na igreja. Obrigado por cada irmão, Deus, que venceu nesta noite a preguiça, o cansaço, a indiferença. Venceu, Deus, a vontade de ficar em casa, a vontade de ir para qualquer outro lugar, e veio à tua casa. Pai, obrigado. Pai querido, que cada um de nós sejamos honrados por essa decisão, que sejamos abençoados, Pai, tremendamente nesta noite, Pai, como já temos sido através da tua palavra, Pai. Fala conosco, Deus, que não seja, Deus, o pastor a falar, o homem a falar, mas que seja o Senhor através do pastor, através do homem a falar, Pai. Fala, Senhor, no profundo de cada um de nós, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Os que concordam digam amém. Amém. Pode sentar, por favor. Eu prometo que serei rápido. Queridos, conta esse texto a história de 10 homens leprosos, de pessoas doentes, perdidas, que estavam condenados. Esses homens estavam condenados a viverem pelo resto de suas vidas longe de suas famílias, longe dos seus amigos. Homens que não podiam frequentar lugares públicos, não podiam ir a uma lanchonete, não podiam, amados, ir a um hospital público, não podiam. Homens que não podiam estar, inclusive, com as suas famílias, não podiam frequentar uma igreja, por exemplo, um templo religioso da época. A lepra, queridos, na cultura vigente da época, era sinônimo de maldição, de pecado. Era sinônimo de uma pessoa marcada para sofrer pelo pecado, pela maldição. Era maldito, era alguém desprezado, era alguém que não podia se aproximar das pessoas. Quando alguém não sabia que eles eram leprosos, eles tinham que gritar: afaste de longe, não venha, lepra, lepra, leproso. Veja, a Bíblia diz que quando Jesus estava passando, eles viram Jesus, eles pararam de longe e gritaram. Os quais pararam de longe, versículo 12, olha, Jesus, gritaram, não podiam se aproximar dos outros. Que vida, que terrível era a sina daqueles homens. Amados, eram homens marcados, queridos, pelas trevas, pela desesperança, pelas impossibilidades de viverem para si algo diferente no futuro. Qual era o futuro daqueles homens? Eles não tinham futuro, não tinham esperança, não tinham saída. Aqueles homens, amados, estavam, queridos, como alguém hoje contextualizando que não conhece a Cristo,
esperança. O que será do futuro daquele que não conhece a Cristo? Não sabe. Eu não tenho Jesus, para onde eu vou? Não sei. Sei lá, os crentes dizem que eu vou para o inferno, os espíritos dizem que eu vou reencarnar, pode ser um cachorro, um gato, um macaco. Mas eu não sei. Quem não tem Jesus não tem esperança, amados. Quem não tem Jesus está desesperado. Está desesperado, confuso, perdido. Amados, assim, repito, muitos estão. Aqueles que não conhecem a Cristo estão como aqueles leprosos. Aqueles que não têm a Cristo Jesus como Senhor e Salvador estão assim, são leprosos. Amados, nós também hoje que pertencemos a Deus, que somos salvos, que cremos em Jesus, também nós vivíamos assim. Nós precisamos entender que assim também nós vivíamos. A Bíblia diz em Efésios: mortos em nossos delitos e pecados, vivíamos em condições terríveis, doentes, leprosos, longe de Deus, escravos das condições terríveis que nos escravizavam. Alguns umas condições, outros outras, mas de fato nós éramos escravos do pecado, da tristeza, das incertezas, escravos, queridos, da desesperança. Escravos nós éramos, queridos, de tudo aquilo que nos mantinha longe de Deus, de tudo aquilo que nos mantinha longe da paz, da alegria, da vida vitoriosa que Deus nos deu em Cristo. Tem alguém nesse lugar que nasceu de novo? Diga: eu era leproso. Nós éramos leprosos, nós éramos assim. Nós nunca podemos nos esquecer, queridos, quem nós éramos e o que o Senhor fez por nós. Amados, a Bíblia diz que esses 10 leprosos aqui viviam assim como nós, em um limite entre Samaria e Galileia, entre dois mundos diferentes, entre os desprezados samaritanos e os desprezados galileus. E os galileus também, dentre os judeus, não eram assim top. Os galileus, na verdade, era chamado também Galileia do Alto, porque havia uma mistura de egípcio, havia uma mistura de fenício também, de árabes ali. E olha que coisa interessante, amados, eles viviam no meio. Há uma versão que diz no limite entre Samaria e Galileia. Viviam entre o ruim e o pior. Era o lugar que eles viviam, e nós também vivíamos assim. Era essa a nossa condição de vida. Queridos, os 10 leprosos, eles deviam viver numa região muito distante das cidades e aldeias. Eles viviam geralmente o que nós poderíamos chamar de à beira do caminho. Viviam em vilas que só viviam leprosos. Não tinham convívio com outras pessoas, com famílias, com amigos, repito. E viviam ali, entre Samaria e Galileia, como nós também vivíamos. Entre talvez um dia e outro, um dia ruim, outro pior. Entre uma situação difícil e uma outra mais difícil ainda. Era esse o limite que nós vivíamos quando nós não conhecíamos Jesus. Alguém pode dizer amém? Você também vivia assim como eu? Eu também vivia assim. Ora, tínhamos um dia melhorzinho, mas na verdade a nossa vida, que nós não conhecíamos Jesus, era marcada pelo sofrimento, pela desesperança, pela tristeza, pela dor, pelo pecado. Amados, a Bíblia diz que aqueles homens, aqueles leprosos, ao verem Jesus, eles pararam de longe, como de costume, e começaram a clamar: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Amados, a Bíblia diz que Jesus os ouviu. A Bíblia diz que Jesus escutou aquele clamor, como escutou o meu clamor, o teu clamor. Quando nós clamamos a Ele, pedimos perdão e pedimos: Senhor, muda a nossa vida, muda a minha história. A Bíblia diz que Jesus os ouviu e deu-lhes direção para que o milagre acontecesse, para que eles vivessem o milagre, a cura, a libertação, a mudança. Veja o versículo 14, acompanhe comigo, diz assim: Jesus, vendo-os, Jesus os enxergou, Jesus deu-lhes a atenção, porque Jesus sempre dá atenção àquele que clama a Ele. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-os aos sacerdotes. Amado, Jesus deu uma direção. Diga: Jesus dá uma direção.
aqueles que clamam a Ele. Jesus os ouviu e deu-lhes uma direção para que eles alcançassem o milagre, a cura, a mudança, a transformação que eles precisavam, que eles queriam. Jesus disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes lá no templo. O que aconteceu, amados? A Bíblia diz então que a lepra desapareceu. Mas o que aconteceu depois? A Bíblia diz que quando Jesus deu uma direção, eles foram, eles fizeram. Aliás, antes que eles fizessem, eles indo, o milagre aconteceu. Mas o que aconteceu depois disso? O que fizeram aqueles homens? O que nós temos feito depois que conhecemos a Jesus? Depois que o Senhor nos alcançou? Eu quero ir rápido aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã. O que aconteceu depois disso? Primeira coisa, a Bíblia diz que um deles viu, percebeu, versículo 15, um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E continua o texto dizendo: um deles viu que estava curado, voltou para Jesus, glorificando a Deus em alta voz, caiu aos pés de Jesus, colocou o seu rosto em terra, como expressão de humildade, e deu graças a Deus. Onde estavam os outros 9? A Bíblia diz que os demais não voltaram. Jesus percebeu que os 10 foram curados, porque Jesus deu uma direção aos 10, e os 10 foram, os 10 ouviram a direção de Jesus. E quando eles estavam a caminho, quando eles estavam fazendo aquilo que Jesus falou para que eles fizessem, a Bíblia diz que eles foram curados. Jesus percebeu que os 10 foram curados, os 10 foram ministrados, os 10 foram alcançados, os 10 clamaram, os 10 ouviram. Jesus deu uma direção para os 10 foram curados, mas um voltou. Diga, um voltou. Digam todos, um voltou. Queridos, o único que voltou, que retornou, era samaritano. O que significa isso? Era alguém que ninguém esperava tal atitude. Ninguém esperava que o samaritano voltasse. Ninguém esperava que o samaritano... Quem eram os samaritanos? Para você entender, era um povo misto também. Um povo não estimado pelos judeus. Os samaritanos eram assim: quando os judeus estavam numa boa, vivendo um período bom, os samaritanos falavam: eu sou judeu. Mas quando os judeus estavam vivendo um momento difícil, os samaritanos diziam: não, eu não sou judeu, nós somos samaritanos. Nós somos descendentes de Manassés. E os samaritanos não se davam com os judeus muito menos com os samaritanos. Mas foi justamente um samaritano, alguém que ninguém acreditava que fizesse aquilo que fez. Amados, o samaritano significa alguém que não era bom o bastante para os demais. Talvez nós sejamos esses samaritanos. Talvez nós sejamos esses que as pessoas não acreditam que vai sair alguma coisa boa. Talvez você e eu sejamos aqueles que os nossos irmãos, nossos pais disseram: isso aí não vai dar em nada. Aliás, deixe-me dizer algo. Talvez você não saiba e talvez você tenha esquecido, mas muitos que estão aqui são alvos desse tipo de comentário em suas famílias ainda. As pessoas dizem isso de você: não vai dar em nada, é um vacilão, isso aí, olha, vai casar, tem um monte de filho, e quem sabe, pelo menos para ter filho serve, presta. Desculpe se usar um linguajar tão forte, mas é isso que pensam de muitos de nós. Que a gente não se engane, que a gente não se iluda. Amados, o que nós podemos aprender nessa noite? O que Deus ministra aos nossos corações hoje? Que forma Deus quer nos abençoar nessa noite e mudar as nossas vidas? E eu quero resumidamente falar sobre isso. Primeira coisa, que nós podemos clamar, amados. Que nós podemos buscar salvação, nós podemos buscar cura, milagres. Nós podemos buscar e alcançar, amados, perdão, mudança, transformações. Nós podemos. Amados, nós podemos clamar e buscar tudo aquilo que nós entendemos, queridos,
ser propósito do Senhor para as nossas vidas. Sim, queridos, nós podemos pedir e clamar a Deus. Aqueles homens, quando ouviram falar Jesus está passando, começaram a clamar: Jesus, mestre! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles clamaram como aquele cego clamou Bartimeu. Eles entenderam: olha, Jesus pode mudar a minha vida, Jesus quer mudar a minha vida. E nós também podemos clamar. Diga: eu posso clamar. Você pode clamar. Aqueles que estão lá fora, que estão no mundo, que estão sem Jesus, perdidos ainda como nós também estávamos, também pode clamar, também pode pedir, também pode chegar-se diante do Senhor e falar: Senhor, muda a minha vida. Eu sei, queridos, que muitos de nós talvez não tenhamos aprendido isso, mas muitos de nós às vezes enxergamos pessoas da nossa família, colegas, amigos, sei lá, pessoas do nosso convívio diário, e nós achamos que eles são tão ruins, são tão malas, que eles não merecem clamar que Jesus os ouça. Amém ou não amém? Quantos concordam comigo? É verdade, não precisa ficar dando uma de santo não, que é verdade. Tem pessoas que a gente conhece e fala: ah, Senhor, esse aí eu acho que não tem jeito. Ó, Senhor, não, Senhor, esse aí não merece para o céu. Senhor, salva a mim, mas esse não. Não, amados. Independentemente do mal do teu cunhado, do primo, né? Do vizinho, daquele chato, daquela chata, se clamar, como clamaram aqueles leprosos, o Senhor vai ouvir, amém? Ele vai ouvir porque Ele ama, porque Ele não faz acepção de pessoas, porque Ele deseja transformar as pessoas como eu e você. Nós também não merecíamos. Eu também era mal, eu não merecia. Eu desprezava o Senhor, você também, nós também. Queridos, nós não podemos esquecer a nossa condição anterior antes de encontrarmos a Jesus. Nós podemos sempre lembrar quem nós éramos, como nós vivíamos. Diga: eu preciso me lembrar. Amados, alguns de nós vivemos como se nós nunca estivéssemos longe do Senhor. Nós nos achamos como uma raça, sabe, especial. Não, eu sou diferente, eu sou melhor, eu sou bonzinho. Nunca chutei o gato da vizinha, eu nunca, né? Fiz isso, eu fiz aquilo. Amados, nós vivíamos em delitos e pecados, e pela graça do Senhor fomos salvos, amém? O que nós podemos então aprender? A primeira coisa, que nós podemos clamar, nós podemos pedir. Por pior que esteja a nossa vida, a nossa situação, o Senhor nos ouvirá. E o Senhor, queridos, Ele vai nos dar uma direção. Em primeiro lugar, nós podemos clamar. Diga: eu posso clamar. Diga: eu posso clamar. Só vou baixar um pouquinho aqui, Vitão. Aí, porque senão eu falo muito alto, vai ficar alta a minha voz ali, né? Voltou? Diga: eu posso clamar. Diga: eu posso pedir cura, milagre, transformação. Você pode clamar. Em Cristo Jesus é teu direito. Jesus morreu para isso. A palavra de Deus diz: Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. Nós podemos clamar. Diga: eu posso clamar. Diga para o teu irmão: você pode clamar, meu irmão. Segunda coisa que nós aprendemos: nós precisamos ouvir a direção do Senhor, amados. Jesus disse a eles: vocês vão ao templo agora e se apresentem ao sacerdote. Eu vou dizer o que significa isso. Significa: vocês peguem uma oferta de gratidão por aquilo que vai acontecer. Jesus falou: apresente-se ao sacerdote. Mas não significava chegar lá e falar assim: sacerdote, Jesus mandou aqui. Não. Ele tinha que levar uma oferta de gratidão ao sacerdote como testemunho e falar: olha, está aqui a minha oferta, eu encontrei com Jesus, Deus me curou e está aqui a minha oferta como testemunho. Você sabia disso? Diga: oferta é testemunho. Oferta é testemunho, amados. É gratidão. Jesus deu uma direção para eles: vão lá no templo e apresente ao sacerdote, ou seja, leve uma oferta como testemunho do milagre ao sacerdote. Porque não teria como o sacerdote falar assim: poxa vida,
Eles foram curados, chegaram aqui e falaram que foram curados e foram embora, não. Eles trouxeram testemunho, eles trouxeram uma oferta de gratidão. Amados, nós muitas vezes não percebemos que nós só queremos, amados, resultados rápidos, como nos falou o pastor João Muniz. Nós muitas vezes queremos apenas o resultado, queremos apenas, amados, o retorno rápido. Queremos, sabe, o caminho mais fácil, queremos a solução mais imediata. E não entendemos, queridos, que é um caminho. Deus deu um caminho para eles. O Senhor Jesus disse: vocês vão lá e apresentem ao sacerdote. Mas pense bem, eu quero voltar àquela questão cultural. Eles não poderiam, humanamente, hipótese alguma, nem entrar dentro da cidade, quanto mais entrar dentro do templo. Sabia disso, que eles não podiam? Mas a Bíblia diz que eles foram. Diga, eles foram. Sabe por que eles foram? Porque eles creram. Porque eles tiveram fé o bastante para enfrentar, inclusive, a resistência dentro deles. Falaram: poxa, nós não podemos, nós vamos lá, pega uma oferta e nós vamos lá no templo. E a Bíblia diz, amados, que enquanto eles estavam indo, eu vi essa expressão aqui do versículo de número 15, diz que eles, enquanto eles estavam indo, desculpa, 14, enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Amados, nós temos que aprender a ouvir a direção de Deus, ainda que a gente, entre aspas, não concorde. Ainda que a gente ache, eu acho que não é melhor. Nós queremos, na verdade, fazer o que a gente acha melhor. Amados, quando nós clamamos ao Senhor, nós temos que estar prontos para ouvir a sua direção. Queridos, nós quando clamamos ao Senhor, pedimos: Senhor, opera um milagre na minha família, no meu casamento. Opera um milagre no meu trabalho, Deus. Senhor, muda, me promove, Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer no meu trabalho. Olha, Senhor, eu já fiz de tudo assim, Senhor, nada melhora. Está ruim o clima, ganho pouco, muitos são promovidos, eu nunca sou promovido. A oportunidade aparece para os outros, mas não aparece para mim. E você clama: Senhor, preste atenção, porque Deus pode te dar uma resposta que talvez você não imagine. Porque talvez você seja um empecilho para a bênção do Senhor na tua vida. Talvez você que não esteja agindo como deveria agir. Talvez é você que tenha que mudar e não os outros. Quem tinha que fazer ir lá se apresentar ao sacerdote eram eles. Ele não falou, Jesus não falou: tadinho de vocês, a mulher de vocês, né, desprezam vocês. Eu vou falar para o vizinho, o patrão: coitadinho de vocês. Jesus falou: vocês vão ter que sair daí, pegaram uma oferta e lá no templo apresentaram uma oferta. Amados, aqueles homens, eu quero que vocês preste atenção, é algo que, se a gente fala assim para ouvir Jesus humanamente, se nós não agirmos pela fé, se nós não agirmos em confiança, o Senhor fala: Jesus não estava dando a melhor direção para eles. Jesus não estava dando a melhor direção para eles. Quando Jesus estava diante daquele homem cego, e Jesus fez lodo, cuspiu o chão, fez lodo com a sua saliva e passou nos olhos do cego e falou: vai, lava-te no tanque de Siloé. Humanamente falando, não é a melhor direção. Talvez alguns parentes digam: não vai nessa não, que nada, esse negócio de cuspir. Sabe o que Jesus fez com você? O que? Ele cuspiu no chão, fez lodo e passou nos seus olhos, bobo. Isso não funciona. Talvez tenham dito para ele, eu estou parafraseando aqui, porque talvez tenham dito. Talvez digam para você: vai lá levar dinheiro pro pastor, seu trouxa. Vai levar o seu dízimo, você trabalha o mês inteiro, separa a 10ª parte, e o pastor está lá andando de carro importado, com seu dinheiro, trouxa. Você fala: é verdade, eu não vou levar dízimo e oferta. Não estou falando só aqui não, tem pessoas nos assistindo aqui, independentemente da igreja, do ministério. Amados, nós queremos resultado, mas nós não queremos fazer nada. É esse o problema. Deixa-me dizer uma coisa: se aqueles 10 leprosos não tivessem ido, eles não seriam curados. Talvez, queridos, preste bem atenção nisso, algo do Espírito Santo, fresquinho, como diz algum pastor aí, pão fresquinho. Talvez nós não tenhamos alcançado muitas coisas ainda. Nós não alcançamos ainda porque nós não apenas não clamamos, como de fato, amados, nós não ouvimos a direção do Senhor. Eu vou melhorar essa frase. Talvez nós não tenhamos alcançado muitas coisas, amados, apesar de nós clamarmos, apesar de ser vontade de Deus, apesar de ser plano de Deus. Sabe por quê? Porque nós não ouvimos a sua direção. Queridos, tem uma direção.
Apresente-se ao sacerdote no templo, vai lá e leva a oferta lá para o sacerdote. Eles tinham que fazer isso. A Bíblia diz que estando eles indo, eles foram curados. Eles que tiveram que tomar uma decisão aqui dentro deles. Esses dias eu estava compartilhando com alguém, nem me lembro quem. Eu me lembrei da história, se eu não me engano, do irmão André, contrabandista de Deus. Ele e a esposa dele, ou alguém, tinham comprado uma casa, e Deus havia ministrado no coração deles para que eles vendessem a casa, comprassem Bíblias e investissem no reino de Deus em outro país lá, na época. E Deus falou no coração dele, ele falou: não, Deus, eu não posso fazer isso, mas tudo bem, Deus, eu estou convencido, eu faço, mas convença a minha esposa. Ele foi falar com a esposa dele, quase apanhou. Ela falou: querido, vamos orar. E ele falou: Deus, eu não vou vender minha casa, é minha esposa. E ficou aquela luta, e Deus falou ao coração da esposa dele, e falou para ela: olha, eu estou nesse negócio, eu quero que você se invista no meu reino. E ela resistiu, e ele ali, aquela briga, passava com o tempo. Ela um dia falou para ele: querido, eu estou convencida de que esse é o caminho de Deus para as nossas vidas. Ele falou: amém, então eu vou colocar a casa à venda. No dia seguinte, ou nos dias seguintes, apareceu um recurso, dinheiro, de onde ele não esperava. Ele não precisava vender a casa, Deus não queria que eles vendessem a casa. Não era a vontade de Deus que ele vendesse, mas Deus queria saber onde estava o coração deles. Será que o coração deles está no reino? Será que o nosso coração está no reino, amados? Entenda, eu estou contando um testemunho aqui do irmão André, mas pode ser o nosso testemunho. Amados, muitos de nós não temos alcançado o milagre, a cura, a prosperidade e tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, porque nós clamamos, mas é da vontade de Deus, mas nós não seguimos a direção de Deus. Essa é a segunda coisa só. Terceira coisa, nós precisamos fazer o que fez o samaritano, amados. O que a Bíblia diz que ele fez? Ele voltou ao Senhor. Queridos, ele não apenas, foi buscar Jesus quando ele precisava, quando ele estava doente, desprezado, duro, desempregado, sem namorado, sem namorada, sem ninguém. Ele não foi buscar Jesus só quando as pessoas não se importavam com ele. Não, amados. A Bíblia diz que ele foi curado. E ele poderia ter feito o que os outros 9 fizeram. O que os outros 9 fizeram? Vazaram. Diga, vazaram. Foram embora. Amados, a pergunta hoje é: será que nós não temos feito como fizeram os 9? Porque aqui a gente sempre tem a tendência de nos colocar no lado daquele que fez o que é da vontade de Deus. Mas só deixe-me dizer uma coisa que Deus falou no meu coração. Na verdade, a maioria de nós temos feito o que fizeram os 9. Amados, na verdade, queridos, muitos de nós temos buscado o Senhor apenas para alcançar milagre, cura, prosperidade, emprego, casamento, namorado, restauração de lar, de família. Tudo isso o Senhor tem para nos dar. Tudo isso Ele tem para nós. Ele tinha cura para aqueles leprosos. Mas Jesus queria que eles voltassem. Mas voltou apenas um. A Bíblia diz, queridos, que ele voltou. Ele reconheceu, queridos, que foi Jesus que operou na vida dele. A Bíblia diz que ele glorificou a Deus. Ele deu honra a Deus. A quem nós temos dado honra? A nós mesmos? Então eu agora resolvi, consegui, fulano de tal me ajudou, ciclano, beltrano. Foi a faculdade que eu fiz, foi o curso, foi não sei o quê. Pô, é que eu, fechei ali com não sei quem. A quem nós temos honrado? A quem nós temos glorificado? A Bíblia diz que aquele leproso voltou e glorificou a Deus. Diga, glorificou a Deus. Ele reconheceu que foi Deus. Ele deu honra a Deus. Amados, a quem nós temos reconhecido que mudou a nossa vida? Não foi a nossa esperteza, entenda isso. Não é porque você é esperto. Você não está sentado aqui porque você, caiu a ficha. Porque Deus te amou, porque Deus te alcançou. Queridos, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Nós precisamos ficar aos pés de Jesus. O que é ficar aos pés de Jesus? É ter compromisso com Deus, amados. É ter compromisso com a igreja. É ter compromisso com o projeto de Deus, queridos. É dar sequência.
de nós, sabe quando a gente vem para a igreja? Quando não tem mais o que fazer. A gente vem para a igreja quando não está tão ocupado. Quando não está com dor de cabeça, quando não está calor, quando não está frio, quando tem bastante, o tanque do carro está cheio, quando o que mais? Quando ninguém chamou para sair, quando não tem louça para lavar, quando não tem roupa para passar, quando não tem o que mais? Não tem o que para fazer? Aquele homem estava com a vida perdida como nós estávamos. E quando ele foi curado, preste bem atenção nisso, Jesus falou, vai lá. Quando eles estavam indo no caminho, ele olhou para ele, eu estou curado. Sabe o que ele fez? Ele não fez o que os 9 fizeram. Ele não fez o que muitos de nós temos feito. Oh, aleluia! Aleluia nada. Poxa, eu estou sarado, né? Eu tenho que visitar os parentes. Eu tenho que trampar. Eu tenho que ir nos compromissos aí, meu. Eu não vou para a igreja. Então, tá calor, tá frio. Escuta, talvez ele tenha chamado, me permitam parafrasear o texto. Talvez o samaritano fale, ei, vamos voltar lá, Jesus nos curou. Ei, nós estamos curados. Você está curado, você também está curado. Vamos embora, vamos tocar a nossa vida. Vamos correr atrás. Puxa vida, tantas coisas nós ficamos sem fazer, agora nós temos que fazer tudo. Talvez o samaritano falou, não, vamos lá na igreja. Vamos no culto de oração. Vamos chegar um pouquinho mais cedo. Vamos nos envolver com alguma coisa na igreja. Não dá. Só ele voltou. Ficar aos pés de Jesus significa isso. Não apenas buscar os milagres, a cura, mas estar com ele, viver uma sequência, amados. Amados, muitos de nós buscamos, recebemos e vamos embora. Esquecemos de Jesus, esquecemos da igreja, esquecemos dos irmãos, esquecemos dos milagres, esquecemos do que Deus fez. Não tem mais tempo, está ocupado. Aliás, muitos de nós não temos Deus, nem a igreja, nem o reino de Deus como prioridade. Eu quero te dizer uma coisa, pasme você, um dia tudo isso vai acabar. Tudo vai acabar. Os carros, as novelas, tudo, casa, viu? Tudo isso vai acabar um dia, viu? A louça vai acabar, vai ficar lá, suja. A roupa, tudo isso, amados, vai acabar. Tudo isso, queridos, são coisas secundárias ou terciárias, ou que lugar alto mais deveria estar nas nossas vidas. Mas nós temos invertido, temos colocado essas coisas como prioridade, amados. Nós temos feito como os 9, iguaizinhos. Ei, a Bíblia diz, queridos, que aquele homem deu graça ao Senhor, sentou-se aos seus pés, louvou, prostrou-se, humilhou-se e reconheceu, obrigado, Senhor, o Senhor mudou a minha vida, eu não vou sair mais daqui. Ele se colocou assim. Puxa vida, eu estava perdido, o Senhor me achou, me restaurou. Eu estava doente, Ele me curou. Eu estava perdido, por isso eu disse no início dessa ministração, não se esqueça quem você era, não esqueça onde você estava, não esqueça que tipo de vida você tinha. Nem dormia, nem sono tínhamos direito, deitávamos e rolávamos de uma hora de um lugar para outro, nem isso tínhamos, nem apetite. Ei, deixa eu dizer uma coisa, tem gente aqui que não conseguia comer, shurikanamashurikantalas, não conseguia comer, não tinha prazer em comer, e foi curado. Perceba, presta atenção, ouça o que o Espírito te lembra nessa noite. Não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia se alegrar, não tinha esperança, não tinha futuro, tentou se matar, e agora não tem mais tempo. Aquele homem se prostrou, queridos. A Bíblia diz que Jesus falou, levanta. E aqui vem aquela frase que eu ministrei esses dias. Ele falou, levanta-te, a tua fé te salvou. Lembra do salvou de novo? Umas versões diz curou, porque
que é a mesma coisa. A salvação é um pacote. Salvação é vida eterna, mas também é cura, é milagre, é provisão, é prosperidade, é cuidado de Deus. Para você viver isso, tem que estar aos pés do Senhor, tem que ter compromisso com Deus. Não é só dar uma picadinha, não é só a cura, não é só, eu fui curado, Deus me abençoou. Estamos fazendo o que os nove fizeram, desprezando o projeto de Deus. A fé daquele homem não foi apenas para a cura, e a nossa também não pode ser assim. A nossa fé não pode ser para isso, amados. A minha fé é para criar meus filhos na igreja. Desculpa, é importante isso, mas é muito pouco. Amados, para que a gente viva uma nova vida, uma nova história de compromisso com Deus, é necessário que a gente faça o que fez aquele samaritano. A Bíblia diz que ele voltou. Diga, eu voltou. Diga, ele voltou. Eu vou me voltar. Há uma música muito antiga que diz: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aquele homem voltou a Jesus, que foi o primeiro amor, aquele que se preocupou com ele, aquele que olhou para ele, aquele que falou, ele que me deu uma direção, ele que me curou, e eu quero mais. Diga, Jesus tem mais para mim. Feche teus olhos, entenda que Jesus tem mais para você. Você já foi salvo, já foi liberto do pecado. O Senhor já fez tantas coisas na tua vida, e nesta noite Ele diz para você que Ele tem mais para você. Ele tem mais para você, mas é necessário, para que a gente viva este mais de Deus, é necessário ter compromisso com Deus. Qual o nível do teu compromisso com Deus, meu querido, minha querida? Talvez o teu nível de compromisso seja idêntico, semelhante ao compromisso daqueles nove. Oh, xarabaço, me canta, labá. Senhor, nos perdoa, Pai. Oh, Deus, nos perdoa, porque nós temos agido exatamente como agiram aqueles nove, Deus. Peça perdão ao que, Senhor, nessa hora, meus queridos. Peça perdão a Deus agora. Peça perdão a Jesus, porque você não tem sido grato. Ah, eu já agradeci. Não adianta agradecer de boca, mas não com atitudes. Aquele leproso, ele poderia ter gritado de longe: obrigado, Jesus, e foi embora. Ele não fez isso, ele voltou. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele assumiu que ele precisava ficar com Jesus. Ele precisava estar aos pés de Jesus. Ele precisava continuar ouvindo Jesus. Ele precisava ser ministrado. Na verdade, não era apenas o final da sua doença, mas era o início de uma nova vida. Deixe-me dizer uma coisa aqui para você. Quando você encontrou com Jesus, não foi apenas o final da velha vida, mas foi o início de uma nova. Nós temos sido religiosos muitas vezes, porque a gente não tem prioridade de estar na presença de Deus. A gente não pensa nas coisas de Deus. A gente vem para a igreja no susto. Ah, se der eu vou, não der eu faço qualquer coisa. Ah, eu não oferto, eu não dizimo. Se sobrar eu vou dizimar. Ah, se der eu oferto, eu faço qualquer coisa. E depois a gente está querendo que Deus faça grandes coisas em nós. Ele não tem feito grandes coisas em nós, porque nós não ouvimos a sua direção, porque nós não temos estado aos
você reconhece que você é um dos 10 leprosos, eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Todos nós somos como aqueles 10 leprosos. Todos nós éramos marcados pela lepra, pela doença, pelo pecado, pelas trevas, por tudo aquilo que nós vivíamos antes. Mas neste grupo de 10, esse grupo se dividiu. Todos eles foram abençoados, todos eles foram sarados. O Senhor Jesus agiu na vida dos 10. Eles clamaram e Jesus agiu. Eles pediram, o Senhor os ouviu. O Senhor operou na vida deles. No mesmo momento, todos eles foram curados. Estavam doentes, eles foram curados, foram purificados, foram libertos. Mas a Bíblia diz que um deles agiu como o Senhor esperava que ele agisse. Um deles entendeu que não era apenas a cura que ele queria, não era apenas a restauração do casamento, não era apenas o milagre da vida financeira, não era apenas o namorado, a namorada, não era apenas a mulher, o marido, não era apenas a promoção, não era apenas a libertação da depressão, não era apenas isso. Ele queria mais de Deus, ele queria mais de Jesus. Se você também, meu querido, minha querida, agora vai se dividir o grupo. Você pode ser um dos 9, ou você pode ser você pode fazer parte desse grupo que era menor. Era um grupo que ninguém esperava, mas ele surgiu. A Bíblia diz que aquele samaritano voltou para Jesus, se prostrou aos pés dele, colocou a sua boca no pó, se prostrou em terra, adorou o Senhor Jesus, agradeceu ao Senhor Jesus, o reconheceu como Senhor. E para ele se levantar, Jesus teve que falar para ele: levanta, a tua fé te salvou. Se você nesta noite, mesmo que você tenha agido até hoje como um dos 9, mas a partir de hoje você quer agir como agiu aquele samaritano, você já tomou essa decisão de ter mais compromisso com Deus, mais compromisso com a igreja, de ouvir a direção de Jesus, eu quero te convidar a sair do teu lugar. Em nome de Jesus, vem aqui na frente. Venha, samaritano, venha, samaritana. Venha, não seja como aqueles 9, não seja. Diga para o Senhor: eu tenho compromisso, Senhor. Eu não quero ser apenas curado, eu não quero apenas a bênção, mas eu quero a tua bênção. Senhor Jesus, reconheço que grandes coisas o Senhor fez por mim. Reconheço que o Senhor me curou, me libertou, me salvou, me transportou do reino das trevas para teu reino, Jesus. Obrigado, Jesus. Glorifico o teu nome e reconheço que muitas vezes tenho agido como aqueles 9 leprosos. Me perdoa, Jesus. A partir de hoje agirei, eu serei como aquele samaritano. Eu estarei, Jesus, aos teus pés, dia e noite, em compromisso com o Senhor, com a tua igreja. Em teu nome, Jesus, eu declaro que eu quero não apenas as tuas bênçãos, mas eu quero, Jesus, a tua presença.